Bom, e olha só quem está de volta. Mais uma vez eu tô aqui pra falar de Pseudo Harem, só que dessa vez na sua parte 3, que é o famoso anime, né, do cara que tem um harém, só que de uma garota só, que é pra agradar o público monogâmico, tá ligado? E esse anime tem se tornado interessante a cada episódio, pois tá ficando cada vez mais evidente que a Rin gosta do Eiji, só que ela tava sempre se camuflando atrás dos personagens que ela criou. E ela me surpreendeu nos últimos episódios que ela não fez isso. E eu acho que o Eiji, ele já percebeu que a Rin gosta dele. Mas só se liga que daqui a pouco vocês vão entender do que eu tô falando. E dessa vez começa com o Eiji conhecendo a cunhada, que no caso é a irmã mais nova da Rin, e ela é uma criança bem adorável. E aparentemente ela se deu muito bem com o Eiji, mas ele acabou perguntando pra ela qual das irmãs que ela gosta, que a Ayaka, que é como ela se chama, ficou sem entender nada. Até porque no fim das contas, a Rin é a única irmã que ela tem. Só que o Eiji tava se referindo aos personagens que a irmã dela atua, sabe? E como a Rin basicamente só faz isso com o Eiji, claramente ela não o conhece. E foi então que ele acabou fazendo ela atuar como uma descolada, e mesmo a Rin com muita vergonha, ela acabou fazendo isso. Que a Ayaka achou ela super maneira, tá ligado? Só que teve um momento que pra Rin foi um pouco embaraçoso, porque a Ayaka acabou falando algum podre dela. Tipo quando ela chega em casa, ela se joga no sofá e não quer fazer mais nada. Então o Eiji ficou muito curioso, né, pra ver como que ela faz isso, então ele fez a Rin atuar naquele sofá. E a Rin basicamente ela fica toda manhosa e ainda por cima ela se aproveitou da situação. Ela fala que queria que ele chamasse ela de fofa, que o Eiji acabou fazendo o que ela pediu, porque caso ele não fizesse, a irmã dela conta que ela não ia sair dali. Então o Eiji acabou fazendo o que ela pediu, que ela ficou com muita vergonha. Só que depois disso corta pra eles arrumando uma coisa em uma sala, e o Eiji por acaso, ele acabou perguntando se ela tem planos para as férias de verão, que de uma forma quase desesperada a Rin acabou respondendo que ela não tem plano nenhum, tipo dando a entender que ela tava totalmente livre, tá ligado? Ela tava praticamente dizendo pra ele convidar ela pra fazer alguma coisa. Então ele chamou ela pra sair, que foi uma coisa bem legal. Só que nem tanto porque não era só eles dois, e sim com todo mundo do clube de teatro. E vou falar nisso inclusive é quando corta pro famoso festival de fogos, e que eles estavam sozinhos e acabaram se perdendo do grupo. E o Eiji queria se encontrar ali com todo mundo, só que a Rin, ela queria estar sozinha com ele. Então ela ficou tentando criar desculpas pra não topar com o pessoal. Só que teve um momento que o Eiji falou que viu o presidente e que a Rin acabou ficando preocupada. Só que na verdade não era ele, e sim o boneco do presidente. Então tudo bem, a garota ficou até aliviada. E o Eiji, ele até foi naquele brinquedo pra pegar um boneco, que é aquele de tiro ao alvo que ele até dá de presente pra Rin. Só que depois disso, ele queria logo se encontrar com o pessoal. Então a Rin inventou uma desculpa de que queria algodão doce, que o Eiji, pra fazer o gosto dela, ele fez o que ela pediu. Até porque ela faz uma carinha pra tentar convencer ele, saca? Fazendo o Eiji até esquecer do pessoal. A garota é bem esperta, temos que admitir. Só que teve um momento que não teve jeito, o grupo tava se aproximando e só a Rin viu eles, o Eiji não. Então ela simplesmente fez o Eiji usar uma máscara sem visão e se escondeu pra não topar com eles. E ainda por cima, ela se escondeu atrás do algodão doce, assim fazendo eles passarem e eles nem viu a Rin. O miserável é um gênio! Então no fim acabou dando certo o que a Rin fez. Só que depois disso, eles continuam o rolezinho deles, eles foram pra piscina e levaram a irmã da Rin e uma amiga dela. E a Rin, aproveitando do seu dom de atuação, acaba atuando como uma safadinha. E ela pede pro Eiji passar protetor solar nela. A garota sabe escolher o personagem pra situação, tá ligado? Só que uma parte que eu achei engraçada é que as crianças, elas adoraram o Eiji, que teve um momento ali que ele tava cansado de brincar com elas, que ele teve que pedir pra Rin esconder ele pra vocês terem ideia. Então a desculpa que a Rin deu pra irmã dela é que o Eiji nadou demais e derreteu na água. E como elas são crianças, elas acabaram acreditando. E depois disso, o Eiji agradece a Rin pela ajuda e eles ficam ali conversando um pouco, que do nada o Eiji, ele acaba elogiando a Rin, que o biquíni dela tá bonito, que ela ficou muito surpresa por ele ter falado isso. Obviamente ela ficou muito feliz por isso, tá ligado? Só que depois disso acabou mostrando como que a Rin é em casa. E é exatamente como a irmã dela falou mais cedo, que quando a Rin chega em casa, ela fica jogada no sofá. Se a irmã dela fosse pentelha, ela com certeza faria pegadinhas com a Rin, ainda bem que ela não é. E é aquilo, basicamente a Rin fica mimada quando ela tá em casa. Exatamente como a Ayaka tinha falado pro Eiji. Então a Rin pede pra irmã dela alimentar ela na boca. Parece até que a Ayaka é a irmã mais velha e a Rin é a irmã mais nova, tá ligado? Só que depois disso corta pra Rin conversando com a amiga dela que fingiu seu senpai uns episódios atrás. E ela tava contando como ela tava feliz por estar mais próxima do Eiji. E até contou que ele elogiou o biquíni dela, tá ligado? E o pior que a amiga dela nem tava tão surpresa assim, porque parece que a Rin falou sobre isso várias e várias vezes. Elas já conversaram sobre isso por telefone, pra vocês terem ideia. Só que depois disso, a Ayaka fala que tava com um problema em entender uma questão de matemática, e a Rin basicamente, ela resolveu fazer o dever ao invés de ensinar. Isso porque basicamente só aconteceu aquele rolê deles irem na piscina, porque foi a Ayaka que deu a ideia. Então ela foi a ponte pra eles saírem juntos, sabe? Então a amiga da
da Rin até fala que era melhor ela convidar ele da próxima vez. Só que obviamente ela não consegue fazer algo assim, porque todas as vezes que ele sai, basicamente é espontâneo. Ela não consegue literalmente convidar, sabe? Só que a amiga dela recomenda a Rin a fazer isso. Então como a Rin não consegue isso de jeito nenhum, a Ayaka vai ajudar ela. Mas continuando as férias de verão, a Rin acabou indo pra casa dos avós. Rin ela fica mandando vídeos com mensagem pra falar com o Eiji. E como ela tava muito feliz por ter criado essa coragem, ela saiu ali pulando de alegria, pra vocês terem ideia. E o Eiji, ele também respondia com vídeos falando que ele tava com um pouco de inveja, porque ele também queria estar no campo igual a Rin. Só que ele fala pra ela tomar cuidado pra não pegar uma insolação. Só que teve um momento ali que foi bem legal, que ela acaba falando que se ela pegasse uma insolação, ela queria que alguém cuidasse dela. Ela mandou uma indireta, só que sendo bem direta, tá ligado? Ela ficou até com medo de olhar a resposta. Só que aparentemente o Eiji, ele ficou muito nervoso ao ler aquela mensagem, porque no vídeo anterior ele tava ali com o picolé, só que depois que ele leu essa mensagem, aparentemente ele derrubou no chão. Então ele ficou nervoso, mas sim, ele cuida dela. Só que depois disso acabou mostrando mais uma vez um especial da Rin na casa dela, que ela tinha uma reunião importante e a Ayaka ia ajudar ela a escolher a roupa. Só que na verdade era a irmã dela que estava tratando ela como uma boneca, que depois que a Rin escutou isso, ela acabou fingindo ser uma boneca também. Ela tá sempre entrando no personagem, tá ligado? Só que continuando, a Ayaka chama a Rin pra jogar videogame, só que a Rin tava com tanta preguiça que ela acabou deixando a Ayaka ganhar. Ainda bem que ela sabe que ela só ganhou porque a Rin deixou, até porque ela é muito boa. Só que indo pro dia seguinte, a Rin tava experimentando umas roupas pra usar no teatro, e ela tava usando o uniforme de marinheira, que o Eiji vendo ela daquele jeito, ele fala que ela ficou muito bonita, e que ela deveria até se transferir pra uma escola de marinheira. Que a Rin ficou meio brava porque, na teoria, é como se ele tivesse falado pra ela ficar longe dele, saca? Tipo que ela iria se transferir pra escola e eles não iriam se ver. E o pior é que ele nem se tocou no início o que é que ele falou. Só que depois de uns minutos quando isso aconteceu, é quando ele pensou nisso. O Eiji começou a chorar só de imaginar ficar longe dela. Só de imaginar isso, ele começou a sofrer. E ela fala pra ele relaxar, até porque ela nem ia se transferir, que dava pra ver que ela tava com um sorrisão na cara. Afinal, ela ficou feliz de saber que ele ia sentir a falta dela. Só que depois disso é quando corta pro dia seguinte, e o Eiji, ele queria registrar alguns furos da sua atriz principal, que no caso é a Rin, obviamente. E eles ficaram nisso o dia todo, basicamente pra onde eles iam, o Eiji tava filmando. O engraçado é que tudo aquilo tava com uma vibe de documentário. Mas chegou a hora do almoço e eles foram comer, que a Rin, ela tava muito feliz de ir comer com o Eiji, que teve um momento que o Eiji acabou perguntando se ela tinha gostado de ter virado a atriz principal, que ela responde que tava muito feliz, mas na verdade ela tava respondendo outra coisa, até porque ela tava feliz de estar almoçando com ele, saca? Só que teve um momento que ela fez um discurso de formatura baseado no papel que ela iria fazer, e a cena ficou muito bonita, só que o problema é que a câmera descarregou bem na hora, que inclusive o Eiji ficou muito triste por conta disso. Só que ela tava disposta a basicamente fazer aquilo depois da aula, até porque pra Rin era uma recompensa. Só que depois disso é quando corta pra noite, só que eles teriam um treino, então por conta disso, eles ainda estavam na escola. E como bateu aquela fome, né, eles foram em uma loja de conveniência. E teve um momento que do nada o Eiji acabou fazendo uma pergunta que caso eles se casassem, será que eles fariam alguma coisa assim todos os dias? Que como foi uma pergunta inesperada, a Rin acabou perguntando se ele estava falando mesmo com ela. E o Eiji até repetiu, só que ele foi mais direto. Ele pergunta se caso eles se casassem, ele pergunta se ela faria sakiaki pra ele toda manhã, que ela só respondeu basicamente que aquilo é um pouco de exagero. Apesar que eu pensei que ela ficaria toda tímida, só que teve um momento que a Rin queria ir no banheiro e como vocês devem lembrar, ela é muito medrosa, então ela queria que o Eiji fizesse companhia pra ela até o banheiro. Então ele, como um bom cavalheiro, né, ele fez isso e ela agarrou no braço dele que não soltou mais. Mas o Eiji ficou esperando a Rin atrás da porta, só que ela tava com tanto medo que parecia até que ela queria que ele esperasse ela dentro do banheiro. A garota tava com tanto medo que eu pensei que ela ia pedir isso. Só que indo pro dia seguinte, ia ter o famoso festival cultural. E iria ter aquela apresentação que a Rin tava treinando com o uniforme de marinheira. E foi então que o Eiji acabou falando que se ela fosse bem, ele iria dar um presente pra ela. Que ela ficou muito feliz, só que ela acabou se preocupando de não conseguir. Então pra motivar ela independente do resultado e da performance, ele iria dar pra ela o presente mesmo assim. Então o que a Rin pediu basicamente era pra ter um encontro com o Eiji. É o quê? Que isso foi muito inesperado, a garota foi muito corajosa. Ela não falou que era uma atuação de um dos seus personagens, mas ela fala que ela não aproveitou o festival direito, e era o que ela gostaria, então assim basicamente eles marcaram um encontro. Que depois disso, quando eles foram pra casa, a Rin ficou pensando pra onde eles iriam passear, e a princípio ela acabou pensando que fosse em um aquário, só que acabou nem acontecendo porque os planos eram outros, porque no dia seguinte eles foram pra Kyoto. O Eiji, ele tinha 2 ingressos pra um musical, e basicamente convidou a Rin pra ir. Então como eles foram pra outra cidade fazer essas coisas, a Rin acaba comentando que é como se fosse uma viagem escolar, que
Isso acabou dando uma ideia pro Eiji, porque ele começa a agir como se fosse. E ela, usando sua personagem de safadinha, ela acaba comentando que seria uma pena se eles não passassem a noite ali. Que foi engraçada a reação do Eiji, porque ele totalmente não esperava isso. Mas eles vão pro musical que o Eiji, ele até cochila um pouco, enquanto a Rin, ela tava encantada com tudo aquilo que ela tava vendo. Mas depois que aquilo acabou, né, ela curtiu pra caramba, eles continuam o rolê, só que com um detalhe. Eles passam por lugares onde possivelmente cada personagem que a Rin interpreta gostaria. E eles estavam se divertindo demais nesse rolê. Até passarem algumas lojas de Kyoto pra fazer compras. Só que depois disso, acontece uma cena bem legal que eles vão para as águas termais. Que teve um momento que o Eiji cansou do rolê e acabou tirando um cochilo. E a Rin, meio que vendo ele ali, ela acabou deitando ao lado do Eiji. Que ela ficou observando ele por um tempo, mas acabou pegando no sono também. Que depois de um tempo o Eiji acabou acordando e ele tomou um susto. Que a Rin, pelo nervosismo, ela acabou falando que ela gostaria de ficar com ele pra sempre. Que eu pensei inclusive que ela ia falar que era atuação ou algum personagem, só que ela não falou isso. E na verdade, ela só pede pra ele esquecer o que ela falou, porque basicamente o cabelo dela tá bagunçado e ela também tá com a cabeça um pouco fora do lugar. Ela quer falar aquilo em um momento mais oportuno, sabe? E conta que ela quer uma outra chance pra falar aquilo. Que o Eiji basicamente ele só acaba falando que tava tudo bem. Que ela acaba falando em pensamentos que ela ama muito ele. Só que depois disso, um acabou ficando com vergonha um do outro, que a Rin, ela nem conseguia olhar pro Eiji, então ela ficou tapando a cara o tempo todo. Que era basicamente por conta da vergonha. Que por conta disso, ela não olhou pra onde anda e acabou tropeçando. Que o Eiji, ele acabou oferecendo pra andar com ela de mãos dadas, que era justamente pra Rin não cair, só que claramente ela não consegue. E ficou nessa de um ficar com vergonha de encarar o outro. Só que depois disso, no dia seguinte, um ficava com vergonha de estar perto do outro, então o Eiji acabou sugerindo pra ela fingir ser uma das personagens dela, que era pra ela se sentir mais à vontade, até porque ele quer continuar conversando com ela. Então ela, imitando a Tsundere, ela acaba falando que na próxima vez, ela que vai dizer onde que vai ser o encontro. E quando o Eiji pergunta onde que seria esse lugar, a Tsundere acaba falando que seria em um Neko Café. Assim meio que eles foram conversando, ela foi perdendo aquela vergonha. E eu acho inclusive que a declaração não deve demorar pra vir. Mas eu vou ficando por aqui, e se vocês quiserem continuação, comenta aí encontro que é pra eu saber, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos, e até mais.